social na casa do Vitinho. Aquele tipo de evento que ninguém quer perder, né? Mas também, pô, o bicho é quase um gênio, playboy, bilionário e filantropo. Porque se tem uma coisa que o Vitinho sabe fazer e ele faz muito bem, é distribuir cachaça pra geral! O cara nasceu pra filantropia, né? Só que da cachaça. Ai, Vitor! Desnecessário, né? Oi, Madu. Ah, nem, Vitinho. Essa amizade aqui é aquela típica amizade best friend, super amigas e tal. Essa aqui é a Bia, a namoradinha do Vitinho que tá se achando a primeira dama da festa. Essa guria vive no mundo da fantasia, pô. Já essa outra aqui, Maria Eduarda, a micro-influencer com mais de 50k, esconde uma parada que ela morre de vergonha. Mas também, pô, quem olha pra mulher dessa, toda empoderada, vai acreditar que ela é pura e virgem? É, pô, virgenzinha. Acredita nisso? O que você acha do Henrique, amiga? O Henrique? Faz tempo que ele comenta todas as minhas fotos. Sério? Deixa E eu é o ver. primeiro, sempre. Nossa, que gado! Meu Deus. Sério. Ai, amiga, sei lá. Não, já Você tá acha que eu passando da devo? hora. Verdade. E hoje, você sabe se ele vem? Claro que ele vem. Ele não perde a oportunidade de se dar bem em cima de alguém. E ele é mal paga-pau do Vitor. Ah, falando nele ali, ó. Olha quem chegou. Sobe e desce. Sobe e desce. Banheiro. Já volto. Sobe e desce. Desce e sobe, sobe. Tchau. Vai. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Desce. E aí, Madu? Quando é que você vai me dar uma chance, cara? Garoto, você não sai do meu pé, né? Ô, Madu, é sério, eu tô apaixonado em você, velho. Agora tu vai dizer que não quer. Tu fica lá no Insta mandando aquelas fotinhas me provocando, tá ligado? Eu sei que você gosta de mim. Opa, não. O que é? Até parece que eu ia deixar mostrar uma parada dessa aqui, né? Ah, por favor. Mas vamos de spoiler, então. Finalmente, a Mariazinha se tornou mulher. Boa noite, Arena! Glória a Deus, que bênção poder estar aqui com vocês nessa noite, dando início a essa nova série de palavras. Quantos aqui já estão com o cabelo meio arrepiado? Já estão assim com o coração meio... Que negócio é esse? Que trem é esse? Será que eu estou mesmo na igreja? Né? Que assunto é esse, né? Nós, com essas séries de palavras, temos quebrado alguns tabus, né? Porque nós temos muita dificuldade de falar sobre certos assuntos, né, para os jovens, falar sobre certos assuntos na igreja, trazer o conceito da palavra de Deus, né, para combater o que a sociedade, né, prega, o que a sociedade, né, secular tem falado a respeito disso.
Muitas vezes os pais, né, não conseguem chegar e falar com seus filhos. E a igreja também muitas vezes se omite. Mas como nós vimos aqui, ó, o mundo fala e fala muito alto. E totalmente contrário o que a palavra de Deus, né, tem para nos dizer em relação a isso. E a palavra de Deus nos fala sobre todas as coisas. E nos ensina sobre todas as áreas da nossa vida. Por isso, a Sara, nossa terra, né, vem com essa série de palavras. E nós vamos trazer assuntos, sim, né, que talvez para você, papai e mamãe, possa estar arrepiando o cabelo. Mas, com certeza, para os seus filhinhos, esse papo já é antigo. Tá certo? E, como vocês puderam ver, né, o nome dessa nova série de palavras é Stalker. E pode ser uma palavra talvez não muito usada, não muito conhecida aqui por muitos de nós, né? Mas para os jovens, eu sei que essa palavra já está na ponta da língua, né? E todos já conhecem bem. Mas vou perguntar, quantos aqui não sabem? Ou sabe, querem nos dizer qual o significado dessa palavra? O que quer dizer a palavra stalker? Quem sabe, gente? Fala aí, estou no Arena. Perseguidor, isso mesmo. A palavra stalker é aquele que persegue. É uma palavra, né, de origem inglesa, que significa exatamente isso, perseguidor. O que isso tem a ver, né, com tudo isso que nós vimos? O que isso tem a ver, né, com uma palavra do Arena? Nós somos stalkeados, né, a todo tempo. E eu não estou falando só das redes sociais, porque bem sabemos que somos, né? Nós somos e muitas vezes, e muitos de nós aqui vivem por aí stalkeando alguns. Fala a verdade. É ou não é, gente? Pode confessar. Fazem ou não fazem? E hoje nós vamos ver também, sabe, o perigo que há, né? Tanto no ser stalkeado, né, quanto no estar stalkeando. Nós vemos ali, nessa pequena demonstração, né, nesse pequeno vídeo, né, alguém que estava ali sofrendo uma influência. E o tema de hoje é a primeira vez. Cara, que palavra, né? Que situação. Mas, como eu falei, muitas vezes nós temos tabus e muitas vezes nós temos dificuldade de falar de algo, né, para os nossos filhos ou para os nossos jovens ou dentro das igrejas, e essas coisas têm sido ensinadas de forma distorcida, né, de forma que levam os nossos jovens a se desviar, né, ou ter uma mente, um entendimento distorcido, né, do que é um relacionamento, do que é, né, ter uma vida de santidade em Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando. Eu sei que o assunto pesa, né? Então, feche os olhos, estenda suas mãos para cá, abra o seu coração. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome nessa noite. Nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, Senhor Deus, e que é eficaz, que age hoje ainda, sabe, na nossa mente e no nosso coração. E nós queremos, Pai, como igreja, te dar liberdade para isso nessa noite. Isso, para a sua palavra agir na nossa mente e no nosso coração. Que nessa noite, Pai, nós possamos receber a influência da tua palavra. Que a tua palavra venha a ser a maior influência, Senhor Deus, na nossa vida, em todas as áreas, Pai. Espírito Santo, te damos liberdade. Fala conosco. Toca no nosso coração, tira todo bloqueio, todo sofisma, todo paradigma, tudo aquilo que pode nos, sabe, impedir de compreender, de avançar e de crescer nessa noite, em direção ao entendimento da tua palavra, em direção ao teu reino, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluias. Às vezes a gente fica meio confuso, né? E eu tenho ouvido muitos questionamentos em relação à forma
né, que a palavra tem sido pregada, a esses exemplos, né, aos temas assim bem, eu creio assim que são bem propícios para os jovens. Por que eu trago essa explicação? Porque nós temos uma igreja aqui, essa igreja local, né, com a grande maioria adulta, né, e muitos adultos que às vezes não têm um pouco de dificuldade da compreensão dessa forma, né, de falar da palavra de Deus. E o próprio Jesus, né, nós víamos Jesus ele pregando a palavra de Deus para a multidão, para o povo, né, e quando ele falava com o povo, ele trazia exemplos, né, ele trazia explicações, né, baseado no que eles viviam na época. O Senhor Jesus ele aproveitava as situações, ele aproveitava a vivência do povo, o costume do povo, para tentar explicar, para tentar, não é bem explicar, né, mas para poder mostrar, né, para comparar o reino de Deus, a ação de Deus. E também é isso que nós estamos fazendo nessa noite, né, comparando, né, a vida, o social, né, o que as pessoas têm vivido hoje, né, para trazer a direção, para trazer a visão do reino de Deus, né, comparando o que nós vemos hoje, o que é comum, né, e às vezes a gente fala assim, né, os mais jovens como eu, né, os mais jovens de 50 para lá, né, ficam falando assim, nossa, mas hoje em dia as coisas estão assim, as coisas estão assadas, meu Deus, né, mas na verdade nós já vemos vivendo, né, situações complicadas, cada ano que passa, né, as coisas vão mudando e infelizmente, né, em muitas questões vão mudando para pior, né, está cada vez mais explícito, está cada vez mais promíscuo, né? Está cada vez mais, eu posso dizer assim, né, na minha forma de entender, né, mais sujo, né, a forma que a sociedade, a forma, né, que as pessoas têm empregado ou têm pregado em relação ao sexo, em relação a algo que foi criado por Deus, né, e dado por Deus com um fundamento, né, com uma boa intenção, com algo, né, realmente, de fato, de prazer para complementar, né, para alegar, mas dentro de um contexto, dentro de uma situação, que é o casamento. E é algo que nós vemos banalizado, né, e colocado de forma, né, que denigre, de certa forma, a beleza. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Estão conseguindo me entender? Glória a Deus. Nós sabemos que na adolescência, a adolescência é um período em que o caráter do indivíduo está sendo formado. Nós falamos até um pouco sobre isso, quando falamos sobre a pornografia, né? Nós falamos dessa importância, né, do caráter, até mesmo do cérebro estar sendo formado, né? E essa parte sexual é algo assim fundamental e é algo assim que é muito importante nessa fase de vida, né, no contexto da adolescência, sendo um dos fatores fundamentais na formação da identidade de um adolescente. Por isso a importância, né, de que esse tabu de se falar, de se conversar, né, seja quebrado. Né? Por isso a importância de como igreja, de como pais, né, cristãos, que têm os princípios cristãos, né, que creem na palavra de Deus, sentar e falar, sabe, de forma coerente, né, mas até com uma certa abertura sobre isso, com seus filhos, com seus jovens, com seus adolescentes. Isso é muito importante, para que eles não venham ouvir e venham receber, porque vão ouvir e vão receber, né, mas somente de forma deturpada, né, de forma diferente dos conceitos, né, que nós acreditamos, que nós temos como valores para a nossa vida. Amém? Isso é uma parcela muito significativa no desenvolvimento, né, dos jovens e dos adolescentes. E a procura pelo sexo também é algo muito comum. A procura pela satisfação, a procura pelo prazer pessoal, pelo desejo. E hoje em dia, né, com mais frequência, cada vez mais jovens, né, estão procurando por isso, cada vez com menos idade. E a sociedade tem pregado isso, né, como algo normal, como algo banal.
E nós, na sociedade contemporânea, uma das questões de mais dificuldade é a sexualidade e a conduta sexual, pois a sociedade vem sofrendo relevantes modificações, destacando nas últimas décadas, a mulher conquistou uma liberdade sexual e social nunca vista nas gerações passadas. Há tempos atrás, né, era muito comum, né, ser ensinado e ser banalizado a questão sexual para o homem. Né, bem novinhos, né, os pais pegavam os seus filhos, né, e já apresentavam, né, de forma corrompida, de forma, né, bem diferente do que nós acreditamos como correto, e assim apresentava para os seus filhos, para os homens, para os meninos, né? Mas nós vemos que, ao passar dos anos, isso já não acontece mais simplesmente com os meninos, isso não acontece mais simplesmente com os do sexo masculino. Hoje, isso está banalizado, isso está comum também para as meninas, também para o sexo feminino. A sexualidade ou o início à vida sexual está cada vez mais, né, está cada vez iniciando-se com a fase mais nova, mais jovens, sem saber o porquê ou para quê. As pessoas só vão fixando ou focando no prazer, ou na necessidade, né, de fazer como os outros fazem, como as pessoas têm pregado, como as pessoas têm ensinado. E hoje em dia, diferente de como era antes, né, o fato de você, uma jovem ou um jovem, não ter experimentado, está à parte, está à margem da sociedade. Né? Errado é quem não fez, ou errado é quem não faz. Errado é quem ainda não vive nessa prática. Com 13, 14 anos de idade, né, as meninas já falam sobre isso, daí já exclui, ou até mesmo fazem bullying, né, com meninas e com meninos que ainda não participam, ainda não vivem essa prática. E eu quero falar, né, com vocês sobre relacionamentos tóxicos, porque nós estamos falando, né, e ensinando para quem acredita na palavra de Deus, e ainda para aqueles que não acreditam, para aqueles que não vivem isso como princípio, que possam aprender, que possam entender, né, quais são os princípios, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, e eu vou trazer para vocês o exemplo hoje de Jonas. E nós vamos ler lá no livro de Jonas, Jonas 1, 5. Jonas 1, versículo 5. Então, vamos lá, diz assim: Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Quando nós falamos de Jonas, quando nós falamos da história de Jonas, nós sempre nos referimos, né, o homem que foi engolido pelo grande peixe. Nós sempre falamos, né, do homem, né, que foi para o lugar contrário ao que Deus mandou. Nós sempre nos referimos a Jonas, né, ou a história, a passagem de Jonas como a desobediência, né? Nós sempre falamos sobre isso. Mas hoje eu quero trazer para vocês, né, a questão de que os marinheiros, né, as pessoas que responsáveis em selecionar, né, ou em vender as passagens para aqueles que iam embarcar naqueles navios, não tiveram o cuidado, né, de ver quais pessoas estavam embarcando, com que propósito, para quê. E assim eles venderam, né, aquela passagem para Jonas. E Jonas passou a fazer parte, né, da sua tripulação. E pelo fato de Jonas estar junto deles, e pelo fato de Jonas fazer parte daquela tripulação, eles enfrentaram um grande desafio. Eles passaram por muitas dificuldades. Eles enfrentaram, né, eles estavam à beira de um naufrágio. E isso traz para nós a reflexão, né, e nessa comparação aqui,
para o assunto de hoje, quem nós estamos carregando a bordo do nosso navio? Qual a influência dessas pessoas na nossa vida? Muitas vezes nós passamos por momentos de tempestade, nós passamos por momentos de dificuldade, nós começamos a lançar fora cargas, nós começamos a lançar fora de nossas vidas coisas que são fundamentais, coisas que são para a nossa sobrevivência, coisas que são importantes para a nossa vida. E nós não nos damos conta que nós estamos carregando alguém, ou nós estamos carregando algo que pode estar causando toda aquela tempestade, que pode estar de fato e de verdade pondo em risco a nossa vida. E foi isso que aconteceu com aqueles marinheiros e com os demais tripulantes. Eles começaram a lançar fora as suas cargas. Certamente aquelas cargas, aqueles objetos que eles estavam lançando fora, tinham importância, tinham valor para eles. Vocês acham que sim ou que não? Certamente, né? E eles continuaram, eles estavam mantendo alguém ali, que era alguém que realmente, né, estava trazendo influência, era alguém que realmente estava causando, né, toda aquela tempestade, toda aquela dificuldade. E trazendo isso para as nossas vidas, e trazendo isso para dentro desse contexto, para dentro dessa palavra, eu quero dizer para vocês que vocês precisam ter cuidado, né, com as influências que vocês estão recebendo. Nós precisamos ter cuidado com as influências que nós estamos recebendo. Quem nós estamos carregando, né, dentro do nosso navio? Quem nós estamos transportando junto conosco? Quem nós estamos, sabe, deixando fazer parte da nossa vida? Quem nós estamos stalkeando? Quem nós estamos vendo e tendo como influência? Quem nós temos tido como referência na nossa vida? Quem tem sido passageiro, sabe, no seu barco, no barco da sua vida? Será que essas pessoas estão te levando a lançar fora os seus bens? A lançar fora os seus princípios? A lançar fora aquilo que realmente agrega valor na sua vida? Será que o que você tem recebido dessas pessoas tem te causado tempestade? Tem te levado a naufrágios? E nós precisamos entender que nesse momento aqui, isso que Jonas representava para toda aquela tripulação daquele navio. E eles só tiveram paz, eles só viveram calmaria depois que eles lançaram fora aquilo que realmente estava causando mal, aquilo que realmente estava trazendo a tempestade. O que isso tem a ver, pastora? O que isso tem a ver com tudo isso que você falou? O que isso tem a ver com sexualidade? O que isso tem a ver com stalkear? O que isso tem a ver, né, é que muitas vezes nós estamos carregando, nós estamos tendo realmente como influência, estamos trazendo, sabe, pessoas, né, para nos aconselhar, pessoas que nós vemos como exemplos, pessoas, sabe, que estão agregando, que estão trazendo para as nossas vidas situações que nos fazem, sabe, perder a nossa bagagem preciosa, que são os ensinamentos de Deus, né, que são, sabe, os nossos valores, aquilo que nós realmente acreditamos. E aquilo que pode realmente, de fato, todos os dias, todo o tempo da nossa vida, nos levar por mares mais tranquilos, sabe? Nos levar a alcançar ou a estar realmente na presença de Deus no nosso dia a dia. Falar sobre stalk, falar sobre influência, né, nos leva a refletir dentro, não só na questão da sexualidade, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Quem e o que realmente, sabe, tem moldado ou tem, sabe, nos levado a nos adequar, tem nos levado a ter atitudes, a ter postura, a ter posicionamento, a tomar decisões, sabe, que pode ser irreversíveis na nossa vida. Nós entendemos, né, pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, que não é simples assim, né, como tem sido pregado aí fora, ou como tem sido ensinado. Nós entendemos que o sexo é algo assim muito maior, né, do que um simples momento de prazer. E muitas vezes, né, não querendo dar spoiler,
né? Mas pelo que a gente vai entendendo e vai vendo, às vezes nem é assim, né? Simplesmente para poder satisfazer, né, os nossos amigos, ou para poder fazer parte de um grupinho, ou para poder estar dentro de uma modinha, nós perdemos algo de valor, nós começamos a lançar fora cargas que são importantes, que vai mais à frente fazer falta na nossa vida. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Principalmente vocês mais jovens, vocês estão conseguindo entender? Muitos jovens, muitas meninas e meninos tão novinhos, né, motivados, incentivados, né, de forma precoce, de forma errada, têm entrado, né, nesse barco, indo atrás de prazer e indo atrás de aceitação, né, e têm se deparado, né, com rejeição, têm se deparado com frustração, têm se deparado até mesmo com uma depressão. Porque estavam atrás de aceitação, estavam atrás de alegria, estavam atrás de prazer, estavam atrás de buscar algo que suprisse, que preenchesse o seu vazio. Mas nós sabemos, baseado na palavra de Deus, que o vazio que nós temos dentro de nós, todos nós, né, só há uma pessoa que pode preencher. E essa pessoa é Jesus. Não há prazer nesse mundo que possa te suprir, que possa te completar, né, como o nosso Deus, como Jesus Cristo na nossa vida. E com Ele vem todos os conceitos, com Ele vem todos os valores, com Ele vem todos os ensinamentos, com Ele vem toda a bagagem que é necessária para que a gente tenha uma viagem tranquila, para que a gente tenha uma viagem de fato, de verdade, de alegria, de prazer, de satisfação. Nós não podemos trocar as nossas bagagens, né, por passageiros que nos levam a pique, que nos levam à derrota. Que vocês possam guardar isso aí bem, sabe, bem num lugar assim de honra, sabe, bem num lugar assim dos tesouros, sabe, onde você guarda aqueles melhores conselhos, sabe, aquilo que você precisa levar para a sua vida, que vocês possam levar esse entendimento. Não dispense bagagens importantes por passageiros que só vão te levar, né, a tempestades. Amém? Pare de destruir a sua identidade. Nós ficamos nos espelhando pela vida dos outros. Quantas pessoas, né, com aparência tão linda, pessoas assim que nós olhamos assim e falamos, nossa, essa pessoa é muito influente, né? Olha, essa pessoa ela tem uma vida perfeita. E nós começamos a stalkear, né? Os jovens ficam ali, ó, acompanhando, seguindo, né, vigiando e recebendo, né, toda aquela influência. E junto dela, né, vem aí o peso, né, de destruição, vem aí o peso, né, de viver momentos, né, de aflições, de angústias, de destruição, de perda mesmo de identidade. Eu quero dizer para vocês, né, para cada um de nós, né, porque isso independe de idade, de situação que a gente viva. Cada um de nós tem uma identidade. Nenhum de nós, né, somos iguais, podemos dizer exatamente iguais um ao outro, até porque Deus é muito criativo, né? Deus, ele não precisa estar stalkeando alguém para copiar, para fazer réplica, né? Ele não fez ovelhinha Dolly, né? Deus fez cada um de nós com uma identidade específica e que nós possamos saber viver, sabe, a identidade que Deus fez para cada um de nós. Amém? A gente não precisa imitar os outros. Deus tem uma história para cada um. Amém? Lá no livro de 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque foste e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Nós não precisamos, né, sair por aí de forma louca, né, independente de qual venha a ser, né, o meio que nós venhamos viver, independente de qual venha a ser a nossa influência, nós temos aprendido, né, que nós somos influenciados, né, que nós sofremos influências fortemente das 5 pessoas, né, que são mais próximas de nós, não é? Nós aprendemos isso, nós temos ouvido isso constantemente. Eu tenho ouvido falar sobre isso na igreja. Então, nós precisamos, né, selecionar bem. Nós precisamos ver bem quem nós vamos trazer para dentro do nosso barco, quem vai estar a bordo conosco, né, para que nós não venhamos esquecer desse princípio aqui, ó. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele habita em nós. E isso, né, não é algo assim que vem de nós mesmos. Não é. É algo que vem de Deus. Um dia nós vamos prestar conta. E eu não quero que isso caia como um peso, né, sobre a sua vida. Eu não quero que isso caia como uma imposição. Ou que isso caia, né, como assim, nossa, é uma lei. Ou simplesmente é um pecado. Sim, é pecado. Nós já entendemos isso. Mas não só por isso. Mas por aprender, por entender, né, que Deus tem para nós é algo muito melhor, é algo muito especial, que está em constante, né, presença do Espírito Santo, está em constante, sabe, intimidade, paz em Deus, né, pode nos levar a prazeres muito maiores e alegrias incomparáveis. Nós vimos que as pessoas, né, dizendo, né, que... Nós vemos as pessoas dizendo assim, ó, que sexo é muito bom. E isso aí não é uma mentira. Então, as pessoas dizem assim, ó, então, se guardar é algo banal, é algo bobo. É algo que como é pregado aí, que não se deve fazer. Porém, muitas pessoas, né, estão por aí abatidas, destruídas por esse pensamento, por receber essa influência. Sexo é muito bom, então nós devemos guardar para o momento certo. Nós precisamos guardar para uma pessoa certa. Por entender que é algo muito bom, que é algo especial, nós precisamos deixar para um momento especial. Nós precisamos deixar para uma pessoa especial. E esse lugar especial, segundo a palavra de Deus, é o nosso casamento, é o casamento. Amém? Nós precisamos entender que aquilo que governa a nossa vida, aquilo que governa a sua vida, você se torna escravo dela. E que os impulsos sexuais podem estar destruindo a sua identidade e a sua vida. As pessoas que vivem, né, há pessoas doentes até, por conta disso, algo que foi criado por Deus para trazer, para complementar o homem, para trazer alegria, para trazer prazer, algo que tem sido distorcido de uma forma tão grande que tem causado compulsão, que tem levado homens e mulheres, jovens, crianças, né, a adoecerem. E isso não veio por conta de Deus, isso veio por conta da deturpação mesmo, né, da falta do entendimento, né, do afastamento do homem, né, dos princípios de Deus. Quando você vai ao mercado, né, e você chega numa prateleira e você vê, vamos trazer aqui um exemplo de um iogurte, né, você vê um iogurte ali com a embalagem violada, você vê o iogurte ali aberto, mexido, ou você vê um produto com a validade vencida. Você, tendo ciência disso, você compra, você leva para sua casa com prazer, com alegria? Sim? Pois é, eu não sei porquê, né, que hoje prega-se na sociedade, né, que as pessoas não precisam se guardar, que não precisa ter um momento especial, né, que qualquer um pode usar. Eu vou usar um dito aqui muito popular, talvez para muitos possa soar como algo novo, mas acredito que para a maioria, né, é um dito popular que diz assim, ó, lavou, tá novo.
Quantos aqui já ouviram essa expressão? Você também já ouviu? Pois é. Mas não é bem assim. Você pega lá algo violado, né, no supermercado, ou uma roupa, você vai numa loja, né, e você pega lá uma roupa velha, você vai lá e paga o preço de uma roupa nova, leva lá uma roupa velha, uma roupa desbotada, é só você lavar, ué, tá nova. Você pode pagar o preço por ela de algo novo? Você aceitaria pagar? Pois é, mas é isso que a sociedade prega em relação à vida sexual. Nós precisamos entender que esses conceitos não são conceitos, né, baseados, não são conceitos vindos de Deus. Por mais engraçadinhos, né, e por mais comum que seja a gente ouvir falar sobre isso. Não troque o seu propósito por uma proposta. O diabo está disposto a pagar o preço que for necessário para você negociar o seu propósito. Não se engane, pois o diabo faz o pecado parecer algo sem relevância e inofensivo, mas a consequência é desastrosa. Nós precisamos guardar isso na nossa mente, como eu falei, não como um medo, não, mas pensando que nós queremos o melhor. Nós queremos o melhor produto, nós queremos a melhor qualidade em tudo na nossa vida, em todas as áreas. E por que não nessa área? Talvez você possa falar, pastora, é ridícula essa comparação. Nós não somos um produto, exatamente por isso, né, que nós precisamos nos valorizar. Exatamente por isso que você, jovem, né, precisa se valorizar. Você não é um produto. Você não é qualquer coisa, você não é um objeto. Você é algo que tem valor. Sabe, Deus agrega valor a você. Deus agrega valor a cada um de nós. Nós não somos qualquer coisa. Nós não somos um produto. Se você não quer comprar um produto que já foi manipulado, quanto mais uma pessoa já foi usada, abusada. E pode parecer pesado essa comparação e essa colocação. Talvez você vai dizer, olha, pastora, eu venho de uma vida, né? Eu não conheci Jesus de berço, eu não conhecia essa palavra, eu não tinha esse entendimento, e hoje eu me vejo, sabe, eu vim dessa cultura. Mas eu quero te dizer que essa palavra não é uma palavra de condenação. Essa palavra é uma palavra de ensino. Essa palavra é uma palavra de valorização. Essa palavra é para que você entenda que você tem uma identidade e que ela foi dada por Deus. Ainda que você tenha passado por situações difíceis, ainda que você tenha vivido, sabe, de forma diferente desse ensinamento, eu quero te dizer que nunca é tarde. Que ainda há tempo hoje, né, para você se valorizar. Ainda há tempo hoje, sabe, para que haja uma mudança de princípio, uma mudança de valores. Não é verdade, né, que não tem mais jeito. Não é verdade que depois que experimentou não dá mais para parar. Não é verdade, sabe, que o preço que os outros colocaram sobre você é o que você vale. Eu quero te dizer que você vale um alto preço. O preço que foi pago por mim e por você foi preço de sangue. O preço de sangue de Jesus. Você é alguém muito preciosa. Você é alguém muito precioso. Você é alguém muito valoroso. E você só precisa, sabe, receber esse valor. Não aceite o valor que as pessoas têm colocado sobre a sua vida. Não aceite os rótulos que têm tentado colocar sobre a sua vida. Aceite aquilo que Deus está falando ao seu respeito. Você tem valor. Você é importante. Você pode sim viver algo novo. Deus tem algo novo para você. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5:13 que nós fomos chamados para a liberdade. Mas nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. A liberdade nos leva ao prazer com segurança, nos leva ao prazer não simplesmente de alguns momentos, mas nos leva ao prazer, sabe, que conduz, que te leva ao preenchimento, te leva ao prazer que te leva à alegria, à paz. Não um prazer que te leva à culpa,
não um prazer que te leva à desvalorização, não um prazer que te leva à condenação. Você foi chamado para a liberdade. Não abra mão disso. Talvez depois dessa palavra, você pode ter se identificado ou possa ter visto assim uma série de atitudes, né, que você tenha vivido na prática, ou que você tenha pensado assim, ó, isso faz parte da minha vida, ou que isso destruiu a minha vida. A intenção não é essa. A intenção é te dizer que existe uma outra forma, que há outras opções, que há solução para você. Que Deus criou, sabe, o sexo, sim, para você, mas de uma forma que vai te completar, de uma forma que vai, de fato e de verdade, te trazer prazer. Você tem liberdade de escrever uma história, uma nova história para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. O mundo diz que não é nada melhor do que aproveitar a vida. Ele diz que depois que você entra nessa, não tem mais volta. Mas eu quero dizer que Deus tem algo novo para você. Você pode viver o melhor de Deus, independente das experiências que você teve até aqui. Ele tem o poder de ficar, sabe, de fazer tudo novo. E vocês jovens, como eu falei, todos nós somos stalkeados o tempo todo, tanto pelo bem quanto pelo mal. Não só pela sociedade, não só pela curiosidade das pessoas que nos viram, que nos cercam ou que ouviram falar de nós. Mas no mundo espiritual, a todo tempo, nós somos stalkeados. Ele tenta, sabe, trazer influência. Tanto o lado bom, tanto aquilo que vem de Deus, como tudo aquilo que vem do mal. Nós precisamos, sabe, ter sensibilidade para identificar e fazer a melhor escolha. Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Em todas as áreas, sem exceção. Se dê oportunidade, abra o seu coração. Você que está ouvindo essa palavra e que de repente tinha um entendimento completamente distorcido. De repente você já sofreu as consequências por receber influências, sabe, distorcidas, ou de não ter conhecimento, entendimento da palavra de Deus. Hoje esse conhecimento chega até você. Você tem a liberdade de mudar a sua história. Você tem a oportunidade de viver algo novo. Dê lugar para o novo de Deus na sua vida. Dê lugar para uma vida de, sabe, de alguém que se sente completo, de alguém que possa viver feliz, de alguém que domina o corpo e não é dominado por ele, de alguém que domina os prazeres, os desejos, mas que não se deixa ser dominado por eles. Deus te criou para dominar. Deus criou o homem para exercer domínio sobre todas as coisas. Também sobre o seu corpo, também sobre a sua mente, também sobre os seus desejos, sobre as suas vontades. Você tem o poder de dominar. Receba essa autoridade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra, Deus, foi pregada nessa noite. Os valores, Senhor Deus, que vêm com a tua palavra, Deus, foi falado nesta noite, Pai. Talvez não de uma forma tradicional, mas foi falada. Que teu Espírito Santo, sabe, possa continuar ministrando em cada coração. Que cada jovem, sabe, que ouviu essa palavra nessa noite, que ouviu essa palavra, Senhor Deus, em algum momento pelas redes sociais, que possa dar ouvido e que possa mudar a percepção
que tem, Senhor Deus, em relação ao prazer, Senhor Deus, em relação ao sexo, Senhor, em relação, sabe, a influência que recebe, sabe, sobre a sua vida, ou que dá liberdade, sabe, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha a ser o maior influenciador através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus.